aceleradora de novos talentos para a política, uma espécie de escola que transforma pessoas bem intencionadas em agentes preparados para revolucionar a política brasileira. O movimento Renova BR nasceu com o propósito de viabilizar o acesso do cidadão comum ao Congresso Nacional, reaproximar a população de seus representantes. Já são centenas de líderes em 27 estados brasileiros. A Isabela Mata é cofundadora do movimento, é psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade de Bolonha. Trabalhou como em consultoria, em gestão de pessoas, programas de talentos em diferentes organizações. Está aqui hoje com a gente. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Nova Day. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu vim contar para vocês um pouquinho do que é essa experiência ousada e inovadora, que é o Renova BR, né? Como os meus colegas já trouxeram bastante do contexto, eu vou ser mais breve nessa frente. Mas a gente nasceu porque a gente percebeu que, desde 2013, a sociedade vem se engajando cada vez mais na política, né, com movimentos, com ações, manifestações, e, principalmente, de uns 2 anos para cá, vários movimentos surgiram a partir da sociedade civil. E a gente percebe que esses movimentos têm muita gente bem intencionada, muita gente bacana, mas que falta a essas pessoas suporte para começarem essa trajetória. Imaginem vocês que estão nos assistindo, se vocês decidirem hoje sair candidatos, e você não é nem mesmo filiado a um partido político. Por onde começar? O que fazer? A maioria das pessoas não sabe como iniciar essa trajetória, né? E, devido à crise de representatividade que a gente vive, esses movimentos são muito bem-vindos. Esses movimentos de pessoas interessadas, engajadas em começar essa trajetória política. Mas como ajudá-las, né? O Renova vem justamente trazer para essas pessoas conhecimento, guia, inteligência e recurso para que essas pessoas possam focar nessa trajetória política, né? Então, quando a gente percebe que o cidadão comum que tem interesse em entrar na política está em um nível de desvantagem absoluto em relação ao parlamentar já eleito, porque o parlamentar já tem acesso a fundo partidário, ele tem acesso às emendas, ele tem time, ele tem conhecimento de campanha, enquanto o cidadão comum tem somente a vontade de servir. Então, ao perceber esses movimentos todos que surgiram, né, como o próprio Agora, a Virada, o Acredito, a RAPS, o Renova vem como uma aceleradora e um arcabouço para trazer todas essas pessoas, e também pessoas de fora desses movimentos, para uma escola, para uma iniciativa de suporte e ajuda a essas candidaturas. A gente partiu de um lugar muito agregador, ou seja, nós não temos uma agenda política ou uma ideologia única. Nós somos um movimento suprapartidário, justamente para a gente conseguir abraçar todas essas pessoas com todas as suas ideias, as mais diversas possíveis. Mas a gente é pautado por alguns valores, né? Então, colocamos como valores do Renova coisas que parecem básicas, mas que precisam ser a nossa linha de ação. Então, os nossos principais valores são democracia, ou seja, a gente entende que todo e qualquer problema do Brasil tem que ser solucionado dentro da esfera democrática, né? A ética, que, como Humberto disse, parece básica, mas a gente precisa reforçar esse ponto no cenário atual, e a vontade de servir a sociedade. O que significa isso? As razões legítimas pelas quais essas pessoas estão entrando na política, ou seja, colocar o coletivo acima do individual, de verdade, né? E a gente tem uma visão de país que ela é baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente pegou alguns pontos que a gente construiu com base nesses objetivos, que a gente entende que são os focos de atuação para a gente ter um Brasil mais desenvolvido. Então, o primeiro deles é o combate restrito à corrupção, gestão fiscal responsável, priorização do cidadão em detrimento da máquina, ou seja, os recursos que chegam, os recursos do governo têm que chegar, de fato, em forma de serviço para os cidadãos e não ficar
preso na máquina pública, né? Políticas sociais que promovam a igualdade de acesso à educação básica, saúde e segurança pública. Então, a questão da desigualdade, para a gente, é muito forte, a gente precisa, de fato, combater essa questão. O respeito às liberdades individuais e a gestão sustentável dos recursos naturais. Por que isso aqui é importante? Porque a gente não tem uma pauta política, mas a gente busca, através da nossa formação, que eu já vou apresentar para vocês, pautar essas 6 frentes. De que forma? Com dados e fatos. Né? A gente constrói o nosso conteúdo, nós somos uma aceleradora e um curso de formação, e o nosso conteúdo é muito embasado em análises, em questões fatídicas, né, reais, e dados numéricos. Qual que é a nossa proposta? A gente tem 4 pilares de valor para as pessoas que estão dentro do movimento. O primeiro deles é a formação, que eu já vou detalhar um pouco mais para vocês, mas a gente traz módulos presenciais e à distância para essas pessoas que são cidadãos de diferentes backgrounds, que têm diferentes tipos de conhecimento. A gente dá uma nivelada de conhecimento em todos eles, em frentes como eu disse, aquelas visão de Brasil, saúde, educação, segurança, gestão fiscal responsável. A gente traz também um nivelamento de conhecimento em relação ao funcionamento do legislativo, em relação à teoria geral do Estado, direito constitucional, porque o nosso foco está em pegar essas pessoas e prepará-las para uma possível candidatura, seja em 2018, seja em 2020, seja em 2022, para o legislativo. Mais especificamente, esse ano, a nossa turma tem um foco grande no cargo de deputado federal. E, por isso, a gente precisa nivelar o conhecimento em relação a direito constitucional, funcionamento do legislativo e tudo mais. Então, a gente tem essa formação como pilar, que traz essa base, traz conteúdos de liderança e propósito, porque, como o Humberto disse, tem um gap aí de representação, você não se sente representado, você não se inspira, né, pelos políticos que estão aí hoje, e liderança é um conceito muito amplo e muito óbvio. É difícil a gente olhar hoje para quem está lá e nos inspirar e falar, essa pessoa me representa. Então, a gente acredita que a gente tem uma oportunidade aqui de pegar essas pessoas da nova geração e transformá-las em líderes inspiradores, focados na resolução dos problemas, capazes de dialogar e capazes de discutir os mais variados temas em relação ao nosso país. Então, a nossa formação ela é bem completa nesse sentido. A gente trabalha também bastante o branding, porque, como a gente fez um processo seletivo que foi profundo, que foi extenso, eu vou apresentar para vocês as etapas, o Renova rapidamente se tornou uma instituição de interesse. Né? Muitas pessoas chegam para a gente e falam, bom, legal isso que vocês estão fazendo, quem são as pessoas que estão com vocês? Né? Eu sei que vocês tiveram um processo seletivo que foi duro, vocês tiveram mais de 4.000 inscrições e tiraram 135 pessoas, quer dizer, essas pessoas devem ter algo especial, e, de fato, tem. Então, o próprio branding do Renova acaba trazendo visibilidade também para quem participa desse movimento. A gente tem uma proposta de voluntariado e rede, a gente mobiliza pessoas em prol da renovação, a gente não tem uma agenda política, mas a gente discute renovação de práticas, e principalmente baseadas na ética. Então, a gente tem esse discurso de aceleração e renovação que muitas pessoas se engajam. Então, quando a gente abriu o site do Renova, imediatamente a gente teve mais de 2.000 voluntários inscritos em todo o país. Hoje, a gente está batendo os 4.000. Então, a gente tem muita gente interessada, de fato, em promover essa renovação e ajudar o movimento. Aí, a gente tem a Bolsa. Né? A Bolsa ela é uma bolsa que serve para subsídio da pessoa. Então, se você consegue hoje, se você decide hoje sair candidato, é muito difícil você largar o seu emprego e ficar só nessa trajetória de construir uma pré-candidatura. Né? Essas contas não param de chegar, continua vindo conta de telefone, de luz e tudo mais. Então, a Bolsa ela serve para que a pessoa consiga se manter nesse período em que ela está se dedicando a essa trajetória política. Tá? E quais são as contrapartidas que a gente exige dessas pessoas? Né? São contrapartidas muito simples.
parece o óbvio, mas a gente sabe que o óbvio não acontece no Brasil. Então, a gente pede para que elas tenham 4 compromissos, né, uma vez eleitas. Então, a gente pede que, se elas forem eleitas, elas cumpram integralmente o seu mandato. Criou-se no Brasil uma cultura de suplência, né, em que as pessoas deixam seus cargos, enfim, assim que possível, para uma outra oportunidade, e aí você vai lá olhar a percentual de suplentes hoje no Congresso, é um negócio super alto, e ninguém votou por aquele suplente. Então, a gente acha que é um compromisso com o eleitor que você cumpra o seu mandato até o final. Transparência, né, então, você justificar o teu voto para o teu eleitor, contar para ele por que você votou dessa forma, dizer um pouco do seu raciocínio, tem um pouco aí de compromisso de trazer para ele a sua forma de pensar, afinal, foi ele que te colocou ali. Né? Parece básico também, mas a gente sabe que as pessoas não fazem isso. E, hoje em dia, tem tantas ferramentas tecnológicas que facilitam esse diálogo entre eleitor e parlamentar, por que não utilizá-las? Então, esse é um compromisso que a gente pede. A gente pede também que eles tenham um modelo de gestão de gabinete transparente e razoavelmente enxuto, quer dizer, as pessoas precisam partir do exemplo de que elas não estão gastando dinheiro público de forma irresponsável. Então, a gente pede para que eles tenham, uma vez eleitos, essa gestão mais transparente e que não seja uma gestão de uso exacerbado daqueles recursos. Aí um pouco entra na pauta de combate aos privilégios, a gente traz um pouco essa questão bem à tona também. E, por fim, a gente pede que eles sejam postulantes de uma reforma política, ou que, pelo menos, eles reflitam sobre essa reforma, porque, a partir do momento em que a renovação é tão complicada, quando você chega lá, você não debater esse tema é quase que uma traição. Né, porque você passou por toda aquela dificuldade para conseguir ser eleito e você não vai pensar nas futuras gerações? Então, a gente pede que, sim, eles sejam postulantes de uma reforma e pensem em pontos que a gente precisa melhorar nesse sistema. Né, a gente tem aí exemplos muito claros das últimas ações dos parlamentares em prol da permanência deles mesmos no Congresso. Né? Então, redução do tempo de campanha, o próprio fundão eleitoral, e, enfim, a gente sabe que nessas eleições a gente vai ter um problema grande de busca por foro privilegiado, né? A gente sabe que o fundão ele é, enfim, distribuído aí conforme o número de cadeiras, mas também quem decide dentro do partido para onde esse dinheiro vai é o dirigente do partido, é o presidente, e esse dinheiro, obviamente, vai para aquelas candidaturas mais tradicionais, de pessoas que já fazem parte desse ecossistema há mais tempo. Né? Então, é uma falácia a gente achar que, por conta dos fundos, a gente vai conseguir ter uma renovação. Esse dinheiro não vai chegar nas novas candidaturas. Né? E a gente precisa, esse é um exemplo, né, de por que a gente precisa repensar as regras do sistema. Né? E a gente precisa também nos engajar, enquanto sociedade, para apoiar essas pessoas, porque, no Brasil, a gente não tem uma cultura de doação para a campanha. É difícil isso, e agora que a gente não pode mais ter doações de CNPJs, é muito importante que a sociedade tenha consciência de que, para a gente ter a renovação que a gente quer, a gente precisa se engajar e se mobilizar, inclusive financeiramente. Né? Então, encontre o teu candidato, pesquise quem são essas caras novas, essas pessoas, e ajude essas pessoas, tanto com ações de voluntariado, quanto com recursos financeiros. Esse ponto é chave para a gente conseguir atingir a renovação que a gente quer. Desculpa. Como é que foi o processo seletivo? Né? A gente gastou bastante tempo no processo seletivo e foi muito engraçado, porque, no início, as pessoas não sabiam direito do que se tratava, então tinha bastante desconfiança em relação ao projeto. Mas que projeto é esse? Quem criou? De que forma? Né? Quem está por trás? Quem está pagando? E, até para tocar nesse ponto, a gente tem mais de 280 doadores, né? E, assim como a virada política, a gente não aceita dinheiro de empresas, a gente aceita dinheiro somente de pessoas físicas, né, ou fundações que representem pessoas físicas.
E a nossa lista de doadores é algo que, para a política no Brasil, é bastante surpreendente. Acho que a gente pode se considerar exitoso nesse quesito, né? 280 pessoas doando para o projeto. E a gente ainda tem um sistema de financiamento coletivo que está aberto no nosso site. Inclusive, convido vocês a conhecerem o site e também doarem para o Renova qualquer quantia, porque isso significa engajamento da sociedade nessa causa, né? Então, mesmo que a pessoa doe R$10, é importante ela ter ali uma representação de que ela está buscando apoiar esse tipo de iniciativa, né? Então, a gente teve algumas, bem no início do processo, a gente teve algumas inscrições mais tímidas, mas, ao longo do tempo, a gente deixou aberto aí 6 semanas. Ao longo das semanas, a gente fez um trabalho ativo também de buscar diversidade nesse projeto. A gente tinha apenas, se eu me recordo bem, 11% de mulheres inscritas nas primeiras semanas, e aí eu fiquei desesperada, porque isso, obviamente, é uma bandeira minha. E aí eu saí atrás de movimentos sociais, movimentos de minorias, movimentos de mulheres, para convidar essas pessoas a se inscreverem. E foi muito bacana, porque, no final, a gente teve mais de 4.000 inscritos nesse processo. Quer dizer, um projeto que é novo, que é inovador, que as pessoas não sabiam muito bem direito o que era, tinha um pouco de desconfiança por trás, e, ainda assim, a gente conseguiu atrair 4.000 inscrições no Brasil inteiro. Isso foi, para mim, um sinal de que a gente está, de fato, ocupando um espaço que é vago, né, uma lacuna, e existe uma demanda por esse tipo de iniciativa na sociedade, né? Existem pessoas que estão querendo entrar na política e não sabem por onde começar, ou que não conseguem espaço dentro dos seus próprios partidos, ou que as fundações partidárias não estão cumprindo o seu papel como deveriam, quer dizer, elas estão buscando fora alternativas de formação. Então, isso é bastante indicativo para a gente de que esse trabalho faz sentido no contexto atual, né? Então, a gente teve o lançamento, que foi exatamente um ano das eleições, no dia 7 de outubro. Foi dia 6 de outubro, a gente abriu as inscrições no dia 7 de 2017, quer dizer, o movimento tem apenas 6 meses, né, e a gente já conseguiu realizar bastante coisa. O processo seletivo foi longo, ele foi constituído por testes, teste de integridade, a gente fez background check nas pessoas, a gente puxou a ficha de todo mundo para saber se eles tinham ficha limpa, a gente analisou o currículo, a gente analisou as experiências de liderança, se essa pessoa já teve realizações interessantes na vida, né, se é uma pessoa fazedora de fato, se é uma pessoa inteligente, a gente teve teste de raciocínio lógico, e um vídeo em que ela contava ali um pouco das motivações dela, porque ela estava buscando essa trajetória. Então, os nossos valores foram todos contemplados aí. A gente teve um teste também de posicionamento político. Para quê? A gente tem hoje uma vasta diversidade de partidos, né, no nosso time de líderes Renova, né, são 135 líderes, e a gente tem gente desde o DEM e do PSL até gente do PSOL e do PCdoB. Então, é uma variedade imensa mesmo, de pessoas com ideias diferentes, mas a gente buscou analisar nessas pessoas capacidade de diálogo, porque a gente acha que a pessoa pode pensar o que ela quiser, mas, a partir do momento em que ela consegue dialogar, ela está aberta a escutar o outro e a expandir a sua consciência em relação a qualquer tema, né? Então, os critérios de seleção foram ética, democracia e vontade de servir, que são os nossos valores, e as competências foram liderança, né, qual o impacto sobre outros grupos, pessoas, que essa pessoa já exerceu, capacidade de diálogo, flexibilidade e abertura, e realização. Se essas pessoas são comprometidas, se elas são realizadoras, se elas já causaram algum bem maior para um ecossistema, né? Então, a gente teve testes, CV, vídeo, a gente teve entrevistas online, com sempre 2 pessoas, para a gente evitar qualquer viés ideológico, tivemos esse cuidado. E fizemos uma banca avaliadora com especialistas em políticas públicas, em marketing político, especialistas sobre temas eleitorais, justamente para a gente ter essa diversidade também na banca. Diversidade é um valor do Renova. A gente sempre se preocupou com esse olhar a partir de vários ângulos e trazer representatividade para o nosso time de líderes, né? E, por fim, a gente teve o resultado.
Desse primeiro processo seletivo, nós tiramos 100 pessoas. As 35 adicionais vieram através de um processo de hunting, né, em que a gente buscou perfis complementares àqueles da primeira turma. Então, tinha alguns estados que estavam subrepresentados, tinha algumas ideologias que estavam subrepresentadas, e a gente fez essa busca complementar. Aqui já foi. Então, no final, a gente teve esse time aí de 134, estamos indo para 135 aprovados. Em gênero, a gente, infelizmente, ainda está com 1/4, né? A gente tem 24%, 25% de mulheres no time, gostaria de ter mais. Se vocês conhecerem mulheres interessantes que estão a fim de se candidatar e que querem se formar nesse contexto, por favor, indiquem o Renova para elas. A gente tem pessoas que têm interesse em pleitear, ainda em 2018, cargos de deputado federal, deputado estadual. A gente tem algumas pessoas que não vão sair candidatas também. Tem esse ponto que é importante, porque algumas pessoas perguntam para a gente, pô, mas isso é um projeto já para 2018? E a gente responde, não, esse é um projeto de longo prazo. Né? Você formar novos líderes requer tempo. Tem gente lá que já está mais preparada e que provavelmente sairá candidato esse ano. Tem gente que, com certeza, está como que numa incubadora para as próximas eleições. Então, o nosso objetivo é formar lideranças. Se elas vão sair candidatas ou não, é uma escolha delas. A gente conseguiu 32% de negros, pardos, indígenas, também na questão da diversidade, e a filiação partidária também é bastante diversa. Né? A maior parte dos partidos que estão... a maior parte das pessoas que estão no Renova representam partidos que estão buscando renovação. Então, a gente tem bastante gente da Rede, do Novo, do PPS, né, partidos que estão aí, de fato, ativos nesse diálogo com os movimentos e nessa busca por caras novas e, de fato, incentiva a novas candidaturas. E falando um pouco da formação, o que é que a gente tem de conteúdo para essas pessoas? Né? A gente trabalha 4 pilares na formação. A gente trabalha muito liderança e propósito, justamente por essa crise que a gente tem de representatividade, de inspiração com as pessoas que nos representam. A gente trabalha conhecimentos de base sobre o legislativo, para que essas pessoas possam atuar de forma eficiente a partir do dia primeiro que elas entram, porque a gente sabe que muitos deputados são eleitos e vão descobrir, como Tiririca dizia, né, vão descobrir o que um deputado faz assim que pisa lá. No caso do Renova, eles já chegam bem mais preparados. A gente fala bastante sobre temas de Brasil, com base naquela visão de país que a gente colocou. E aqui é importante pontuar, pessoal, que, como nós não temos uma ideologia política, as nossas aulas são sempre baseadas em dados e fatos. É uma questão analítica, e a gente coloca todos os nossos líderes para analisar esses dados e discutirem, debaterem juntos uma solução para esses problemas. Então, a gente tenta fugir um pouco do viés ideológico e traz essa questão do foco na solução. O problema no centro, os dados e a análise, como é que a gente trabalha juntos aqui, nós que somos diferentes, como trabalhamos juntos para solucionar estes problemas do Brasil. E a gente também tem um pilar importante de marketing político. Né? A gente ensina essas pessoas a montar um orçamento de campanha, montar time, um cronograma, como trabalhar mídias sociais, como trabalhar mídias tradicionais, a gente faz media training, quer dizer, a gente dá um preparo para eles, de fato, enfrentarem essa corrida eleitoral que aí vem e vai ser duríssima. Né? Então, nossos conteúdos de marketing político são também muito relevantes para que eles possam chegar lá. E, em adição a isso, a gente tem também mentoria com especialistas do Brasil inteiro, nos diversos temas que eu mencionei. Quer dizer, se alguém quer construir uma pauta em educação, ele tem acesso às principais pessoas que debatem educação no país. É muito legal, porque essas pessoas são, muitas delas, voluntárias do Renova. Então, eles têm interesse em ajudar de coração as pessoas que estão querendo chegar lá. É muito bacana ver isso. E a gente tem também muitas aulas online. Temos uma plataforma de EAD, em que a gente trabalha com eles à distância. Né? Assim, a gente consegue ter pessoas do Brasil inteiro conectadas ao nosso projeto.
Eu queria passar um videozinho para encerrar, para vocês conhecerem um pouquinho as caras dos nossos líderes. Conheçam nossos novos protagonistas da política. Quer falar sobre política de verdade? Fale comigo. Fale comigo. Fale com a gente. Patrícia Ferraz. Delegado Alessandro. Tassiano Neto. Priscila Chamas. Tenho 21 anos. Tenho 60 anos. Professor de Educação Física. Fui o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Psicólogo. Sou advogada e professora. Especialista em políticas públicas. E mulher preta. Antes de tudo, eu sou mãe, que é atleta, que é empresária. Sou jornalista De Curitiba, Paraná. de Aracaju, Sergipe. Do Rio Grande do Sul. Cuiabá, Mato Grosso. De Rondônia. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Norte. Sou da periferia da Zona Sul de São Paulo e sou formada em Ciências Políticas e Astrofísica. Uma educação forte tem que chegar na periferia. Tudo começa superando a desigualdade. Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Eu quero viver com segurança. A gente deixa de ser vítima para poder ser agente da nossa própria cura. Vítimas em função do seu CEP, em função da cor da sua pele. A educação mudou a minha vida. De verdade. Fale sobre verdade. Combate à corrupção. A corrupção mata. Combate ao inchaço da máquina pública. Números, regalias, isso precisa acabar. Que a política não é o mal. Descomplicar a política. Troca. Num país com mais igualdade de oportunidades. Inclusão. Diversidade. Igualdade de oportunidade. Justiça social a todos. Para passar para um novo nível de política, de aprendizado. Diálogo. Liberdade. Pluralidade. Eficiência em gestão. Planejar o futuro. Política social. Um novo modelo de gestão. Como um mandato parlamentar pode ser inovador no Congresso Nacional Brasileiro. Para aproximar o cidadão de seus representantes. E da justiça social. A melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Falar para as pessoas o quanto elas são capazes. Coragem da gente ser quem a gente é. Como guiar políticas públicas. E o Renova surge para fazer essa ligação e essa ponte. Uma espécie de reeducação. Com foco em servir a sociedade. Estou vendo pessoas jovens, preparadas, entusiasmadas. De toda parte do Brasil. Uma nova geração. Uma democracia participativa. Responsabilidade. Protagonismo. Combate às diferenças. A gente precisa colocar sangue novo. Transformar essa indignação em ação política. Com transparência e participação. Transparência. Fome de transformação. É o segundo país no mundo com a maior população de negros. Igualdade. É inadmissível a gente ser encarado e pensado como minoria. Apoio Renova. O Brasil tem jeito. Com certeza o Brasil tem jeito. É da sociedade para a sociedade. Quer falar sobre política de verdade? Renova BR. Brasil De verdade. Obrigada, pessoal.